é um conjunto de coisas, Léo. É, ao mesmo tempo, a esperança renovada de um clube que estava quebrado, porque quebraram o Cruzeiro, essa que é a grande verdade, quebraram o Cruzeiro, as administrações irresponsáveis que passaram no Barro Preto, e aí é um misto de urgência pela expectativa que foi criada na transformação da SAF e num parceiro que no caso é o Ronaldo, e também junta a isso o fato de que nos últimos 2 anos o time não teve o torcedor por conta da pandemia, que estava perto, e já são 3 anos de Série B de brasileiro. Você acha que isso é tudo um conjunto? Isso tudo é uma coisa ligada à outra? Eu acho que não tem como separar o sentimento do torcedor do Cruzeiro, que está renovado, mas que ainda está muito chateado, muito doído da vergonha que o torcedor cruzeirense foi colocado nos últimos anos, né? Se tem uma coisa que o Cruzeiro sempre foi tido e havido, era como um clube organizado, como uma referência para outros, que pagava em dia, um clube que é muito temido na América do Sul, muito campeão, multicampeão brasileiro, campeão nacional, Copa do Brasil, Libertadores. Então, e o torcedor do Cruzeiro, aqueles que são contemporâneos a mim, na faixa dos 40... o Simões até citou em algumas vezes aqui. Simões da faixa de 60. Não, mas o Simões citou, né, que o Cruzeiro já teve alguns momentos muito difíceis na sua história, né? Mas, por exemplo, eu com 40 anos, eu não vi o Cruzeiro passar nem perto de uma crise que ele viveu nos últimos anos. Então, mas acho que o Paulo Pezzolano, ele é a melhor contratação do Cruzeiro em 2022. O Paulo Pezzolano, depois do Ronaldo, ele é a melhor coisa que aconteceu para o Cruzeiro em 2022. Mais uma entrevista do Paulo Pezzolano em que eu mais admiro esse treinador, que não é perfeito, já discordei em situações de jogo e de escalação, e acho que isso vai acontecer porque é democrática, a opinião é democrática, não significa que eu estou certo ou eu estarei certo, até mesmo, muito pelo contrário, mas eu tenho uma admiração, estou criando uma admiração pelo Pezzolano, pela capacidade tática e técnica que ele tem, de ter um grupo que é mediano, é um grupo como aqueles que estão ali na Série B, mas com uma ideia de jogo pronta, com uma estratégia pronta, com uma capacidade de passar para os seus comandados um compreendimento de jogo que é muito elogiável. Em pouquíssimo tempo a gente viu já jogadores do Cruzeiro entenderem o que é o seu treinador, que não afinou. Quando foi jogar contra equipes superiores, como o caso do Atlético, ele não mudou a sua maneira de jogar, ele se adaptou, mas ele manteve o time ali. E quando ele fala sobre ter paciência e pedir paciência, e reconhece que o torcedor do Cruzeiro não tem paciência, e que isso é muito compreensível pelo que viveu, mas ele pede ao torcedor que jogue junto, é a mesma leitura que eu fiz no jogo do Cruzeiro contra o Brusque. Eu vi a torcida do Cruzeiro ficando impaciente. Quando o Josepher entrou no segundo tempo e ele não está pronto para entrar, foi um erro do Pezzolano. Agora, um erro do Pezzolano até a página 2, porque ele também não tinha outro para pôr. O Cruzeiro teve muitos desfalques contra o Brusque, mas tinha um torcedor do lado do nosso camarote lá, na hora que o Josepher errou um passe, o cara quase quebrou o vidro do camarote. Então, o torcedor do Cruzeiro precisa jogar junto com o time, porque este é o grande trunfo do Cruzeiro nessa Série B. Não é o Ronaldo, não é mesmo o Pezzolano, é a torcida. É o tamanho do Cruzeiro, é um Mineirão cheio que os outros cansaram de vir nos últimos anos e ganhar aqui dentro. E o Cruzeiro não pode permitir isso, e com a força da sua torcida, num Mineirão cheio, pressionando, fazendo barulho, o Cruzeiro pode ser mais forte que os outros na Série B. Agora, Paulo Pezzolano, a cada dia que passa, me surpreende positivamente como a grande contratação do Cruzeiro para 2022. O Léo levantou a questão, Natália, sobre o Pezzolano ser a melhor contratação do Cruzeiro 2022. Aí eu vou colocar um pouquinho de pimenta nesse molho do Léo. Ele não seria a melhor contratação do Cruzeiro nos últimos 3 anos? Acho que sim, até porque um dos grandes... concordou comigo. Eu concordo também. Eu também concordo, sabe por quê? Porque um dos grandes problemas do Cruzeiro nas últimas temporadas, e um fator que influenciou diretamente no fato da equipe não ter conseguido acesso nem em 2020, nem em 2021, foram as trocas constantes de treinador, né? Treinadores diferentes, uma falta de continuidade do trabalho, né? Uma falta até de, vamos dizer assim, de entendimento do que o Cruzeiro precisava em cada uma das situações.
Foi de treinadores mais jovens, de treinadores mais velhos, de treinadores com ampla experiência, de treinadores com menor experiência, os especialistas em Série B, os que tinham o peso do Cruzeiro, como o Filipão. Ou seja, o Cruzeiro tentou de tudo e nada disso deu certo. Mas por quê? Porque não existia um entendimento do que se queria para o time e do que o Cruzeiro precisava para o momento. Acho que o Pesolano traz essas duas características. Ele me parece, até pelas entrevistas que ele dá, e na entrevista que ele deu aqui na Itatiaia, ele falou isso, do entendimento que ele tem da situação do clube. Teve uma pergunta que eu ou o Panzi fizemos para ele a respeito de contratação, e ele falou assim: eu gosto sempre de reforço, todo treinador quer reforço, mas se o meu gestor chega para mim e fala que o cara que eu pedi custa tanto e o Cruzeiro não tem condição de pagar isso, a minha obrigação é achar um cara semelhante a ele que se encaixe no planejamento. Outra coisa que ele falou: eu não vou trazer ou pedir nenhum reforço enquanto eu não observar tudo que eu tenho na categoria de base. Se lá na categoria de base eu não tiver ninguém com a característica que eu preciso, aí eu chego para o meu gestor e falo que eu quero um reforço. Então é um cara que tem um entendimento do que é o clube hoje, ao mesmo tempo ele tem um entendimento do que é essa camisa do Cruzeiro e está tentando resgatar esse futebol ofensivo, esse futebol que anima o torcedor, esse futebol que tem mais a cara do Cruzeiro, que dá medo aos adversários, mas dentro da realidade hoje que é um time de Série B. Verdade. O